Oi, eu sou a Grazi e você está no canal Medo e Companhia. Se alguém perguntasse a Rafael qual era seu maior medo, ele responderia sem hesitar: a Escola Estadual Santo Agostinho. A escola ficava no bairro onde cresceu, um conjunto de ruas pacatas na periferia da cidade. No passado, era um prédio imponente, com janelas grandes e um pátio enorme, onde as crianças corriam e brincavam. Mas, depois de um incêndio misterioso há 20 anos, que custou a vida de 3 alunos e uma professora, a escola foi fechada e abandonada. As histórias sobre o que acontecia lá depois do pôr do sol se multiplicavam. Algumas pessoas diziam que ainda se podia ouvir o som das crianças correndo pelos corredores. Outras falavam de sombras que se moviam sem explicação. Mas o mais assustador era o boato de que, se alguém entrasse naquela escola à noite, poderia acabar indo parar em algum lugar onde o tempo e a lógica não seguiam as regras normais, num lugar chamado Sombral. Rafael sempre achou essas histórias um exagero, mas, naquela noite, descobriu que estava errado. Tudo começou com uma aposta boba. Era sexta-feira à noite e Rafael estava com 2 amigos, Lucas e Diego, bebendo na praça perto da escola. Conversavam sobre as histórias que ouviam quando crianças, rindo e zombando do medo que sentiam quando eram pequenos. Se você tem tanto medo, Rafael, por que não entra lá? Provocou Lucas com um sorriso malicioso. Só para provar que essa história toda é besteira. Quer saber? Eu vou. Respondeu Rafael sem pensar 2 vezes. O álcool lhe dava coragem e ele não queria parecer covarde. A escola estava cercada por um portão velho e enferrujado. Diego encontrou um buraco na grade e Rafael passou por ele sem dificuldades. Seus amigos ficaram do lado de fora, rindo e filmando com os celulares. Beleza, entra aí pelo corredor central. Fica lá por 5 minutos e depois sai, disse Diego. Rafael respirou fundo e entrou. O cheiro de queimado ainda impregnava o ar, mesmo depois de tantos anos. O chão estava coberto de poeira e pichações estranhas cobriam as paredes. Algumas pareciam símbolos que ele não reconhecia. Caminhou devagar pelo corredor principal, a lanterna do celular tremendo em suas mãos. O som de seus passos ecoava e o vento fazia as portas enferrujadas rangerem. Tudo estava silencioso, até que não estava mais. Primeiro ouviu o barulho de passos, rápidos, leves, como os de criança correndo. O som vinha da sala ao lado. Rafael congelou. Não havia ninguém ali além dele, certo? Então vieram as risadas, baixas, infantis, ecoando pelos corredores. Lucas, Diego? Chamou, tentando manter a voz firme. Nada. A tela do celular piscou. O brilho da lanterna falhou por 1 segundo e, quando voltou ao normal, havia pegadas no chão. Pequenas pegadas de criança, feitas com algo escuro e molhado. Elas levavam até o fim do corredor, onde uma porta entreaberta rangia levemente. Rafael sentiu o coração acelerar. Aquilo não podia ser real, mas então ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. Uma voz fraca, sussurrada, saindo de uma porta entreaberta. Ele chegou. A lanterna piscou novamente e por um instante Rafael viu algo parado na porta. Uma silhueta pequena, de uma criança magra e de olhos fundos. Mas os olhos não eram normais, eram buracos negros, como se sugassem toda a luz ao redor. E a boca estava costurada. O celular desligou sozinho, o ambiente mergulhou em completa escuridão. Então, algo agarrou o braço de Rafael. O mundo ao redor mudou. Ele sentiu um frio insuportável. O cheiro de queimado desapareceu, dando lugar a um odor podre, azedo, como de carne em decomposição. O silêncio era absoluto. A escola já não era a mesma. As paredes estavam apodrecidas, pulsando como se fossem vivas. O chão era pegajoso e havia fileiras de carteiras quebradas espalhadas pelo corredor.
mas estavam ocupadas. Crianças estavam sentadas ali, ou pelo menos o que restava delas. Algumas tinham olhos costurados, outras não tinham rosto. Algumas estavam viradas para ele, imóveis, enquanto outras escreviam em cadernos velhos, com suas mãos ossudas riscando símbolos sem sentido. No fundo da sala, a professora, ou quem um dia foi uma professora. Era alta, muito magra, sua pele parecia ter sido queimada e costurada de volta ao corpo. Os olhos eram buracos escuros e um sorriso largo e irregular cortava seu rosto de uma maneira impossível. Ela segurava um quadro de giz velho e nele estava escrito com letras tremidas: "Nós não saímos da escola, você também não vai." Rafael tentou gritar, mas não conseguiu. Algo puxava para dentro da sala. As crianças começaram a bater as mãos nas carteiras, todas ao mesmo tempo, como se chamassem por ele. A professora esticou um dedo ossudo e apontou diretamente para Rafael. "Seu lugar está vago. Venha se sentar." Seus pés começaram a se mover sozinhos. Ele lutou, tentou resistir, mas era como se o ar ao seu redor tivesse se tornado sólido. Foi então que ele ouviu um som distante, muito distante. Alguém o chamava. "Rafael!" Uma luz forte brilhou. Ele piscou confuso. De repente, estava de volta ao corredor original. Lucas e Diego puxavam para fora. Seu corpo estava frio, os olhos arregalados de puro terror. Ele se viu saindo pelo buraco da grade, ofegante, enquanto os amigos falavam com vozes distantes. "Cara, você estava parado ali sem mexer por um tempão. A gente te chamou várias vezes, mas você não respondia. Vamos sair daqui." Rafael olhou para trás. A escola estava escura, silenciosa, mas por um instante ele viu uma sombra na janela do segundo andar, a silhueta de uma mulher, muito magra, sorrindo para ele. Depois daquela noite, Rafael nunca mais foi o mesmo. Ele tentava se convencer de que tudo fora um delírio, mas sabia que não era. O tempo que ficou lá dentro, ele sentiu que ficou muito mais tempo do que alguns minutos. Lucas e Diego disseram que ele ficou imóvel por uns 2 minutos, mas Rafael se lembrava de horas no sombral. A pior parte veio dias depois. Ele estava no banho quando percebeu algo estranho. Ao se olhar no espelho, viu uma marca em sua nuca. Era o número de uma chamada escolar, número 13, o mesmo número que estava no quadro daquela sala. Desde então, Rafael sente que algo o observa. Às vezes, à noite, ele ouve o som de mãos batendo em madeira, como se crianças estivessem chamando por ele. Em seus pesadelos, a professora ainda sorri, esperando. O lugar dele ainda está vago.